Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, véspera da super quarta, tá todo mundo de olho para onde vão os juros no mundão. Mas, além disso, a gente tem outros assuntos para falar com vocês. Vou explicar mais uma vez o movimento do dólar, porque parece que ontem muita gente ficou com dúvida. Então, a gente vai explicar tintim por tintim aí de como pensa o mercado e por que é que a gente faz essa análise também. Por que que a gente olha para esse pensamento do mercado, inclusive para poder criticar. Vamos falar também da atualização de fofoca, porque eu sei que vocês gostam de atualização de fofoca e temos aí novos desdobramentos na história do Trump contra a Lisa Cook. Então, essa história ainda está rolando, mas já temos novos episódios às vésperas da reunião do FONC, que é como se fosse o Copom de lá. O FONC é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, onde é decidida a taxa de juros. Então, temos novos desdobramentos nas vésperas da reunião e parece que isso está longe de ser decidido porque Trump quer recorrer. Mas a gente já vai explicar tudo isso para vocês. E vamos falar também de desemprego, porque o desemprego caiu aqui no Brasil, atingiu um novo patamar recorde e temos aí outros aspectos para olhar, então a informalidade, como é que está, se a gente tem um recorde também de carteira assinada, por que que a gente ainda tem desafios no mercado de trabalho. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês nessa manhã, nessa próxima meia hora que a gente vai estar junto. Mas antes, já vamos passar pela nossa conhecida agenda para ver o que deve movimentar o dia, quem fala, quem não fala, o que vai ser divulgado, o que já foi, para entender aí esse movimento do dia de hoje. Então, às 6 horas da manhã saiu a produção industrial da zona do euro. Na Alemanha tem índice de expectativas econômicas no mesmo horário. E aí, já vindo para o Brasilzão, IPCS da segunda quadricemana de setembro. Às 8 horas da manhã também saiu a PNAD contínua de julho, que eu já comentei para vocês que a gente vai falar. Então, a gente vai falar sobre o desemprego, sobre os rendimentos, como é que foi a variação das categorias de emprego também. Será que a gente teve mais informalidade, menos? Isso é assunto para daqui a pouco. Mas a gente tem também, às 9 horas, 9h30 da manhã, as vendas no varejo de agosto lá nos Estados Unidos e 10h15 produção industrial. Além disso, saiu o monitor do PIB, então normalmente junto ao IBC-BR sempre sai o monitor do PIB que é da FGV. As métricas são diferentes, eles olham o PIB, ou tentam metrificar o PIB de uma forma diferente. E é até legal porque a gente consegue contrastar os dois, nem sempre eles vão na mesma direção ou sobem e descem na mesma magnitude. Então, o monitor do PIB ele traz outra ótica de termômetro para o PIB junto ao IBC-BR. E, normalmente, ou sai junto ou um dia depois. É bom para a gente poder comparar. Às 11 horas da manhã, agorinha, tem índice de confiança das construtoras de setembro lá nos Estados Unidos. Então, hoje uma agenda que não deve ter grandes condutores, exceto o mercado de trabalho aqui no Brasil. Não é uma agenda que tem indicadores aí que devem mexer muito com os ânimos do mercado, até porque já está todo mundo de olho na reunião de amanhã. Todo mundo quer saber da super quarta, já está todo mundo mirando a super quarta, se o Fed vai cortar juros, se não vai. Então, o grande destaque da semana, ou a grande estrela da agenda semanal, é justamente a reunião de Comitê de Política Monetária aqui no Brasil e a reunião do FONC lá nos Estados Unidos. Por isso que a gente chama de super quarta, que é o dia que acontece aí as duas reuniões e as decisões de juros são tomadas. E está todo mundo de olho porque tem expectativa de mudança nos Estados Unidos e isso pode favorecer o Brasil, como já vem acontecendo há alguns dias. Então já vamos passar pelo nosso fechamento, porque a super quarta explica boa parte do fechamento de ontem. Ontem a gente teve novo recorde aqui na nossa bolsa, tanto na movimentação intradiária, que a gente chama, então naquela pontuação que se atinge ao longo do dia. A gente não conseguiu sustentar esse patamar até o fim, mas mesmo assim a Bolsa Brasileira fechou com recorde, atingiu o recorde de fechamento, atingiu uma nova pontuação e o dólar caiu a R$ 5,32 e continua caindo.
Hoje de manhã ele estava até lá na casa dos R$ 5,29. Vou até ver quanto está agora, agorinha, ao vivo para vocês, para mostrar aí que o dólar continua nessa trajetória de queda. Vamos ver aqui quanto é que está o dólar nessa manhã. Bom, daqui a pouco eu pego para vocês, porque, para variar, toda vez que eu tento fazer alguma coisa ao vivo, o meu sistema aqui atualiza. Mas eu já trago para vocês aí a variação do dólar, porque quem sabe, né, faz ao vivo. Então, daqui a pouco eu busco aqui para vocês e já passo quanto está a cotação. Mas a gente precisa falar sobre esse movimento de bolsa e de dólar, porque inclusive ontem, quando eu falei dos aspectos de sexta-feira, eu notei que muita gente ficou com dúvida, muita gente inclusive questionou e criticou o que a gente falou ontem, mas acredito que tenha sido ali, né, por uma falta de entendimento de como funciona a cabeça do mercado. Quando a gente fala de mercado financeiro, eu acho que é super importante a gente entender como funciona a cabeça do mercado financeiro, como que ele pensa, né? Como se ele fosse uma entidade que pensa, né? Como se fosse um organismo pensante, mas como pensa essa cabeça do mercado financeiro, inclusive para a gente poder criticar. Porque se a gente não entende como funciona a cabeça do mercado financeiro, várias movimentações podem parecer meio perdidas aqui para a gente. E quando a gente não entende essas movimentações, a gente fica perdido no bailão, fica perdido no pagode. Então é importante entender como pensa o mercado, não só para não ficar perdido nessa forma de pensar que normalmente não tem nada a ver com o que favorece a gente, não tem nada a ver com o que favorece a população brasileira ou o trabalhador brasileiro, mas sim os interesses do próprio mercado. Isso precisa ficar muito claro para vocês, porque senão parece que o mercado age de forma desconexa. E não é bem assim. Na verdade, ele está protegendo os seus próprios interesses, principalmente quando a gente está falando de uma corrida eleitoral. Então, é esse ponto que eu quero destrinchar para vocês, para que fique bem claro aí qual o pensamento do mercado, não só para a gente entender e ver esses caminhos que vão sendo traçados com a movimentação do mercado e às vezes com uma movimentação que parece estranha, que vai na contramão do que faria mais sentido na nossa lógica, mas também para poder criticar, porque se a gente entende como aquela lógica funciona, a gente consegue criticar por dentro, que era justamente isso que eu estava falando ontem. Na sexta-feira, a gente teve uma movimentação bem específica aqui no nosso mercado financeiro, no mercado cambial. Ah, Débora, mas o dólar está caindo faz muito tempo. Sim, o dólar está caindo faz muito tempo aqui no Brasil. Não à toa a gente tem uma desvalorização de 14% do dólar em relação ao real nesse ano. O dólar se desvalorizou bastante frente ao real, ou vice-versa, né? O real se valorizou bastante frente ao dólar desde o começo do ano. Esse é um movimento que vem sendo construído ao longo do tempo. Por quê? Para quem não lembra, no fim do ano passado, o dólar foi às alturas e a nossa bolsa caiu bastante. Então a gente teve um movimento, olha aí, agora R$ 5,32, um dólar americano aqui no Brasil, cotação da Morningstar. Agora caindo até um pouquinho mais, né? R$ 5,31, mas está nessa faixa dos 5,29, 5,30, 5,31. O dólar ele vem operando em queda nessa manhã, justamente aqui por conta de movimentos que têm muito a ver com a super quarta. Mas vamos dar um passinho atrás, né? No fim do ano passado, para quem não lembra, a gente teve um pânico aqui no Brasil, um pânico de mercado financeiro muito ligado à questão fiscal. O mercado reagiu muito mal ao pacote, nem era de corte, né, mas o pacote de ajustes fiscais do Fernando Haddad. O pacote foi apresentado, inclusive, numa magnitude maior do que o mercado esperava, mas não da forma que o mercado financeiro esperava. Isso lá no fim do ano passado, em novembro do ano passado. Esse pacote acabou decepcionando um pouco o mercado financeiro, não na magnitude, não no tamanho dos ajustes, mas da forma que ele seria feito. O mercado ficou cético, não aceitou a proposta ali colocada pelo pacote de ajuste fiscal, e aí a gente teve uma explosão de dólar, uma histeria do mercado mesmo, porque o mercado cobra muito mais o fiscal em governos que sejam um pouco mais alinhados ali, ou um pouco mais desalinhados a seus interesses, ainda que existam, sim, alguns alinhamentos, mas se tem ali um governo um pouquinho mais
progressista ou que pense um pouco mais no povo, o mercado já fica com 2 pés atrás, já cobra uma lição de casa muito maior e tem 2 pesos e 2 medidas. É uma desproporção a cobrança, principalmente em relação ao fiscal e a desconfiança fiscal. E isso a gente viu acontecer no fim do ano passado, quando o pacote não agradou, o dólar foi para as alturas e a bolsa caiu lá embaixo. Para quem lembra, esse foi o movimento do fim do ano passado. Ao longo do começo desse ano, os investidores começaram a ver que não era bem assim a história, né? Que não tinha aquela histeria toda, que realmente foi um movimento bastante exagerado do mercado financeiro, inclusive para mostrar descontentamento, porque se o mercado mostra um descontentamento com uma política monetária ou com uma política fiscal, ele vai reagir no mercado financeiro, então vai vender os ativos brasileiros e comprar dólar, inclusive para se proteger, mas para mostrar descontentamento mesmo, para mostrar que não aprovou aquela medida. E isso aconteceu em grande parte no fim do ano passado. Quando essa histeria passa, os ativos estão bem baratinhos aqui no Brasil. Depois deles caírem durante o fim do ano, eles ficaram bem desvalorizados e os investidores começaram a ver oportunidades de ganho, janelas de ganho. Então o dinheiro entra aqui para comprar essas barganhas, essa liquidação, o gerente ficou louco, entra todo mundo aqui para comprar esses ativos mais baratos e a bolsa volta a subir com a sua normalidade, começa a voltar para a normalidade. Então, a gente começa a ter esse movimento de alta. E com o dinheiro entrando aqui, principalmente dinheiro estrangeiro que veio buscar aqui, não só ganho na renda variável, mas também na nossa renda fixa, afinal, não é sempre que você ganha 15% numa taxa de juros num título público de um país que não tem tanto risco assim, o dinheiro também vem especular na nossa renda fixa. Então entra dinheiro para comprar essas barganhas, mas entra também dinheiro para a renda fixa. E aí a gente começa a ter uma queda do dólar. E essa queda do dólar vai acontecendo ao longo do tempo, com um custo, inclusive, se a gente for pensar alto, porque 15% de juros vai enforcar a nossa atividade econômica. Mas é um atrativo para que esse dólar entre. A gente está pensando na cabeça especulativa do mercado. Ninguém aqui está pensando que o dinheiro vai entrar aqui de forma altruísta, que quer fomentar o Brasil, que quer fomentar nossas empresas ou que quer emprestar dinheiro para o nosso governo, para qualquer que seja o motivo, a não ser ganhar dinheiro. Não vamos ser inocentes a esse ponto. Então o dinheiro entra aqui para tentar ganhar no curto prazo na renda variável e ganhar 15%, basicamente com um risco soberano na nossa renda fixa. E isso vai fazendo com que o dólar caia. Conforme a gente começa a ter expectativa de que o dólar, de que os juros nos Estados Unidos vão cair, então a gente tem uma taxa 15% e a taxa dos Estados Unidos estava sendo mantida também no mesmo patamar. Se a taxa dos Estados Unidos cair um degrau e a nossa continuar lá em cima, essa diferença de ganho aumenta. Então vai ter mais recurso especulativo entrando aqui para ganhar com essa diferença. Sai dinheiro lá dos títulos de dívida, das famosas treasuries dos Estados Unidos, para ganhar dinheiro aqui de forma também especulativa. E esse movimento, ele tem sido construído ao longo do ano. Entra recurso aqui para ganhar na renda variável, com toda a liquidação que estava tendo aqui, com todo o desconto que estava tendo aqui, não à toa a gente fala que os ativos estão descontados em preço, mas também para ganhar na renda fixa. E esse movimento não acontece de um dia para o outro. Ninguém estava falando ontem que o dólar saiu de R$ 6,00 para R$ 5,35 de um dia para o outro ou por um motivo único específico. Isso tudo é uma construção que veio acontecendo ao longo do ano. E aí a gente entra também em questões que envolvem os Estados Unidos, a desconfiança em relação às políticas e medidas econômicas tomadas pelo Trump, que também afastam o recurso de lá e vão começar a buscar dinheiro ou ganhar dinheiro nos mercados emergentes. Então, tudo isso é uma construção que aconteceu ao longo do ano. Ninguém está falando que foi um motivo único que levou o dólar de 6 para 5,35 ou que foi um único movimento ou uma tacada só. Mas na sexta-feira a gente teve um motivo a mais. Então a gente não teve só todos esses motivos que já estavam explicando a queda do dólar, mas sexta-feira foi um dia que o dólar se valorizou frente à maioria das moedas, mas frente ao real não. E quando acontece um movimento assim na contramão, normalmente é um fator doméstico que mexe com os ânimos do mercado. Normalmente é o mercado doméstico reagindo a alguma coisa. E é nesse ponto que eu queria chegar.
é justamente nessa explicação. Não é que foi de uma hora para outra. Foi uma construção de queda do dólar, mas na sexta-feira, especificamente, pontualmente, nosso mercado teve um movimento, e aqui um movimento que inclusive foi comemorado e falado por próprios analistas de mercado, eu não estou tirando isso do chapéu, de que a gente teria um caminho mais livre com a saída do Bolsonaro. E a gente não pode ser inocente também de pensar, gente, que o mercado não reage a fatores políticos. O mercado reage a fatores políticos também. Reage a fatores econômicos, reage a boatos, a especulações e também a especulações políticas. Então, se você tem um mercado financeiro que já está num modo de torcida, porque é o que o mercado financeiro já está e ele não esconde, não à toa que a gente vê uma série de manchetes já falando sobre Tarcísio, já teve comemoração, né, de mercado financeiro e de analistas de mercado falando sobre isso, quando a gente teve uma pequena vantagem ali do Tarcísio em relação ao Lula em uma das pesquisas que foram divulgadas para segundo turno. Então o mercado ele tem lado, era esse ponto que eu queria chegar. Não é em relação ao movimento de queda do dólar, porque isso realmente foi construído, mas naquele dia especificamente o mercado mostrou que ele tem lado. O mercado mostrou que ele tem preferência. E as pessoas são ingênuas, muitas vezes, em pensar que o mercado não tem preferência, que o mercado é neutro que nem shampoo e detergente, que o mercado ele não tem lado, que ele é imparcial, que ele é somente técnico. Isso tudo é besteira, isso não existe imparcialidade. O mercado ele tem um lado, ele tem as suas preferências, ele mostra para quem que ele tem ali a sua torcida, inclusive, quem que ele quer que esteja no poder, e não é também à toa. O mercado espera alguma coisa em troca. Então, quando ele comemora, quando ele mostra ali que tem uma preferência por um determinado candidato, o que ele está contando para a gente? Que aquele candidato provavelmente esteja mais alinhado às agendas do mercado, aos interesses do mercado, à pauta que o mercado quer que seja colocada aqui no país e que normalmente e muitas das vezes não vai ter nada a ver com a pauta que interessa para nós, ou para o trabalhador, ou para a população brasileira, mas que serve aos interesses do mercado financeiro. E muitas vezes esses interesses não têm afinidade com a gente. Não é à toa, por exemplo, que quando cai o preço de combustível, o mercado chia. O mercado não gosta e as ações de empresas ligadas ao petróleo caem. Por quê? Para o mercado, o lucro que importa. O que importa é o ganho ali no curto prazo. Se vai cair preço de combustível, será que isso vai afetar o lucro daquela empresa no curto prazo? E a gente tem que pensar que o mercado pensa também no curtíssimo prazo. É raso como um pires. A profundidade dessa análise, muitas vezes, é a de um pires mesmo. Então, você está olhando ali no rasinho, né, na superfície da coisa, de que meu lucro, meus dividendos vão cair no curto prazo. Ninguém está pensando na sustentabilidade do país no longo prazo, ninguém está pensando na sustentabilidade daquela empresa no longo prazo, mas sim o quanto elas conseguem ganhar o mais rápido possível no curto prazo com dividendos e com lucros. Então, vocês precisam entender essa cabeça do mercado, como pensa o mercado financeiro, para poder, inclusive, tecer um pensamento crítico em relação a isso. O governo do Tarcísio, ninguém está defendendo o governo Tarcísio. Tarcísio seria um desastre, Tarcísio é horroroso, literalmente de todas as formas. Eu não estou nem falando só de estética aqui. Tarcísio é uma figura horrorosa política e seria um desastre para a população brasileira como presidente do país. Mas para o mercado financeiro ele cumpriria uma agenda, por exemplo, privatista, ele cumpriria uma agenda de cortes de gastos da forma que o mercado gosta, que é cortando direito do trabalhador, que é cortando benefício social, que é tirando, por exemplo, a previdência do teto ali dos gastos, ou colocando a previdência, na verdade, dentro dos gastos. O que eles querem é justamente que você vá cercando o trabalhador e os benefícios sociais, a saúde e a educação, porque inclusive o mercado lucra com isso. Se você precariza uma saúde e uma educação, quem que vai tomar o lugar do papel do Estado ali? O setor privado, e o setor privado vai massificar isso, vai começar a vender isso para a população de forma massificada e muitas vezes sem qualidade, mas vai lucrar em cima dessa precarização do Estado. E depois compra empresa baratinha quando ela está precarizada. Então, existe um interesse afim. E era isso que eu estava querendo falar, o interesse afim do mercado
com a agenda que o Tarcísio provavelmente vai cumprir. Então, esse alinhamento acontece, né, essa comemoração acontece justamente por esse caminho parecer estar aberto. Ele não é nem ainda candidato, mas a possibilidade, a especulação, o boato dele ser candidato já faz com que o mercado reaja hoje. Então, é isso que vocês também precisam entender. O mercado reage no boato, na expectativa e não no fato em si. Muitas vezes, quando o fato acontece, a precificação já aconteceu porque já teve toda a reação do mercado financeiro. Então, existe um interesse de afinidade entre a agenda do mercado financeiro e o que o Tarcísio representa como privatista, como uma pessoa que deve cortar benefícios sociais, que deve ali estourar a corda no lombo do trabalhador. E isso é interessante para o mercado. Isso é interessante para a gente? Não, isso é horroroso para a gente. Isso é horroroso para um projeto de país de longo prazo. Isso não é bom para a população brasileira, não é bom para o trabalhador, não é bom para quem vive ali necessitando de um benefício, quem está quem está abarcado pelos benefícios sociais. Para a maior parte da população, isso é muito ruim, mas interessa a uma parte que tem poder político e econômico. E é isso que a gente precisa pensar e criticar também. Então, quando a gente fala que o mercado financeiro comemorou a queda de dólar e pensou que o caminho estava mais livre para o Tarcísio, ninguém está torcendo para Tarcísio, ninguém está falando que isso é bom para o país ou que a gente concorda com isso, mas que esse pensamento é do mercado financeiro e que o mercado financeiro vai começar a usar isso já num modo de torcida e quase de campanha para começar a pintar essa figura, quase como estavam pintando Milei na Argentina por muito tempo, de que ele é uma figura que vai conseguir equilibrar as contas, que ele vai ter mais responsabilidade fiscal, que ele vai privatizar e trazer, né, os lucros para a esfera privada, os lucros públicos para a esfera privada. Então, tudo isso, que ele vai cortar gasto, então tudo isso cumpre uma agenda que interessa, sim, ao mercado financeiro. Era justamente essa crítica que eu estava fazendo ontem, quando eu falei da comemoração do dólar. E eu já venho acompanhando há tempos, há meses, essa construção dessa figura, tanto pelo mercado financeiro como os veículos de mídia mais hegemônicos, que inclusive normalmente pertencem ao mercado financeiro, 75% deles pertencem ao mercado financeiro, começam a pintar, né, esse candidato, essa pessoa, como um favorito, não para a população ou nem para ganhar, mas um favorito para essa camada, para essa esfera, para essa elite econômica, ou essa elite que tem poder político e econômico e que detém os meios de comunicação. E aí começam a construir essa imagem de moderado. É quase como se fosse um Bolsonaro que passou perfume, né? Então ele é moderado porque ele não foi tão agressivo ou falou tanta besteira, mas é tão horroroso quanto. E aí até perguntaram para mim, mas aí o mercado vai apoiar alguém que quer anistia ou que quer golpe? O mercado, muitas vezes, faz vistas grossas para as coisas, quando interessa a ele. Então, se ele estiver ganhando dinheiro, se ele tiver perspectiva de aumentar o lucro, se ele achar que ele vai lucrar com aquela situação, ou que aquele candidato está mais alinhado aos interesses dele, ele vai fazer vistas grossas para todo o resto, desde que ele lucre. Mas isso não é sustentável no longo prazo. Mas aí o longo prazo é problema de outras pessoas para o mercado financeiro. O que ele quer é ganhar no curto prazo e o máximo possível. O longo prazo, a sustentabilidade, se aquilo vai se manter, se vai ser bom para o país, isso tudo é uma outra discussão que normalmente, se estiver fora dos interesses, não vai acontecer. Mas o lucro não vai se sustentar se o país não crescer. Realmente, o lucro não vai se sustentar se o país não crescer, mas aí é problema para quem vem depois. E é sempre assim que o lucro é pensado aqui no Brasil. E por isso, o mercado acaba tomando essas atitudes ou colocando essas manchetes em veículos ou comemorando uma possível candidatura que venha acontecer depois de um julgamento, justamente porque ele quer uma pessoa politicamente alinhada. Então, é alguém ali que vai favorecer esse lucro no curto prazo, que vai favorecer essa agenda no curto prazo, que vai, inclusive, fazer as vontades do mercado financeiro. E era isso que eu queria passar para vocês. Acabei deixando o desemprego para lá e a fofoca da Cookie para amanhã, mas até melhor, porque vai que tem algum novo desdobramento na super quarta.
Então amanhã a gente atualiza a fofoca da Lisa Cook com o Donald Trump e já traz os números de desemprego para vocês, aí com já também as perspectivas para a super quarta, embora não vá chocar ninguém, não vamos dar uma de Pikachu surpreso quando a taxa de juros cair nos Estados Unidos e for mantida aqui, porque essa é a expectativa majoritária para essa próxima reunião. Agora eu quero fazer um convite para vocês, para que vocês entrem em despertar2025.com.br para garantir o seu ingresso para o Despertar. Tá chegando, tá logo aí, né? Assim como eu até ia falar 2026, tá logo aí. Para quem sabe o que eu tô falando, é um vídeo maravilhoso. Mas 2026 tá logo aí, mas o que tá logo aí é o Despertar, que é logo essa semana. Então dá para garantir seu ingresso ainda. Tem que correr, porque os ingressos estão acabando, mas dia 19 e 20 de setembro, sexta e sábado, a gente vai estar junto nesse Despertar para a gente poder aí se unir e juntar forças e debater coisas muito importantes. Então, Despertar 2025 está chegando e se você não garantiu seu ingresso, ainda dá tempo, não vacila, despertar2025.com.br ou o QR Code que está no cantinho aí da tela. E agora entrego para os nossos rolezeiros, nossos vizinhos de cima. William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu estou entregando o programa aí em tempo, então ontem ficaram falando, Débora atrasou. Não é que atrasou, né? Atrasou todo mundo em cascata. Mas hoje eu estou entregando em tempo, always on time, como diria a Xante. Então, jogo aí para os nossos vizinhos de cima, vocês estão em mais que excelente companhia agora. E eu volto amanhã para trazer as novidades que mexem com o nosso bolso, as notícias que mexem com a nossa bolsa e a economia que mexe com a nossa vida. Um beijão e até lá, pessoal! Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margarete Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.